Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Carmen Lúcia assume presidência do TSE e promete combater mentiras. Primeira mulher eleita presidente do México, Cláudia Sheinbaum, deve ter maioria no Congresso. E aeroporto Salgado Filho deve ser reaberto apenas em dezembro. A ministra Carmen Lúcia assumiu ontem a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ela substituiu Alexandre de Moraes, que completou o 4º ano à frente do órgão. A vice-presidência, que a ministra ocupava, agora é de Cássio Nunes Marques. Ela e Nunes Marques vão estar à frente do TSE nas eleições municipais desse ano. Essa é a segunda vez de Carmen como presidente da corte. Ela presidiu o tribunal entre 2012 e 2013. Ao discursar na cerimônia de posse, a ministra falou do impacto negativo das redes sociais na política. Carmen parabenizou o trabalho de Moraes à frente do TSE nas eleições de 2022 e afirmou que ele foi determinante para eleições seguras num momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas. A ministra agradeceu aos servidores que fazem as eleições acontecerem e lembrou a segurança das urnas e do processo eleitoral do Brasil. A ministra falou ainda que a mentira espalhada pelo ecossistema das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A raiva desumana que se dissemina, produzindo guerras entre pessoas e entre nações, tem preço. E o preço pago por ceder ao medo e aos ódios é a nossa liberdade mesma. Moraes disse na cerimônia que Carmen Lúcia é uma grande amiga que, nas palavras dele, honra o poder judiciário e a justiça eleitoral e que a ministra vai garantir eleições livres, seguras e transparentes em 2024. Também ressaltou que ela é a única no Brasil a comandar o STF, o Conselho Nacional de Justiça e o TSE pela segunda vez. Estiveram na cerimônia o presidente Lula, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e os chefes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. A física Cláudia Sheinbaum, de 61 anos, vai ser a primeira mulher presidente do México. Com a maior votação da história e cerca de 58% dos votos, ela vai suceder o padrinho político Andrés Manuel López Obrador. Projeções apontam que a coalizão governista também deve obter maioria qualificada com folga na Câmara e maioria absoluta no Senado. Isso abriria caminho para a nova presidente aprovar reformas consideradas controversas defendidas pelo antecessor. Sheinbaum derrotou a ex-senadora de origem indígena Xochitl Gálvez, que representava uma aliança de oposição com os 3 partidos mais antigos do país. Gálvez reconheceu a derrota, mas disse que vai apresentar pedidos de impugnação do resultado, alegando competição desigual contra o aparato de Estado e ameaças do crime organizado ao pleito. De perfil mais técnico que o padrinho, Sheinbaum deve assumir em um momento chave de aproximação com os Estados Unidos. O México é hoje o maior parceiro comercial dos americanos, mas não tem uma política industrial estruturada para se manter nesse patamar. Ontem, o peso caiu e atingiu o nível mais baixo em relação ao dólar desde novembro. No campo da segurança, Sheinbaum vai herdar os 6 anos consecutivos com mais homicídios da história mexicana. López Obrador apostou na militarização como saída, e até aqui, a eleita indicou continuidade. A nova presidente deve receber uma gestão conduzida com 3 pilares: aumento de verbas em programas assistenciais, avanço contra instituições e ataques à imprensa e a ONGs. No discurso de vitória, Sheinbaum prometeu um governo honesto que não se submete a nenhum poder econômico ou estrangeiro e que respeita a diversidade política, social, de gênero e sexual. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, não deve retomar as operações antes da segunda metade de dezembro desse ano. A previsão foi dada ontem pela concessionária Fraport durante um encontro com representantes do governo federal e deputados gaúchos. O aeroporto da capital gaúcha está fechado desde o dia 3 de maio, quando a inundação do Guaíba tomou conta da pista e do primeiro andar do prédio. A água já baixou na área interna, mas alguns pontos externos e ruas de acesso ainda estão alagados. A empresa não tinha um prazo determinado para a reabertura do aeroporto, mas a expectativa anterior era de que os voos não fossem retomados antes de agosto. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a Fraport pediu um estudo de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato do Salgado Filho.
O alagamento é considerado pela empresa algo fora da previsão contratual. Enquanto as atividades do Salgado Filho continuam paralisadas, a Base Aérea Militar de Canoas tem recebido voos comerciais temporariamente. O aeroporto de Florianópolis também tem recebido mais voos. Outros aeroportos do interior do Rio Grande do Sul são estudados como alternativas regionais. Ontem, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, voltou a subir e chegou a 3,85 metros, superando mais uma vez a cota de inundação, que é de 3,6 metros. O número de mortos em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 172. Ainda há 42 pessoas desaparecidas e mais de 617 mil continuam fora de casa. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Gabriela Maier, Magé Flores e Lucas Monteiro, e a edição de som também é do Lucas. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!